Olá, alunos do segundo ano. Inicialmente, eu passei uma atividade para vocês que falava sobre caloria, tá? Então, foi para vocês começar a criar essa ideia dessa energia, tá? Então, sempre que um corpo ele recebe essa energia que é o calor, ele vai aumentar a temperatura. Se um corpo perde calor, ele vai abaixar a temperatura, tá? Então, a gente vai estudar agora um conteúdo que é chamado de capacidade térmica. E ele vai informar para a gente, então, a quantidade de energia que esse corpo recebeu para mudar a sua temperatura em 1 grau Celsius, tá? Ok, então vejam só. Aqui, vou apresentar para vocês o conteúdo, né, dessa questão da capacidade térmica. Aqui vem uma imagem, né, de talvez, beduíno, está lá no deserto. E vem a pergunta, né? Por que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? Então, para vocês que não sabem, né? Durante o dia a temperatura chega a 40 graus Celsius, que isso aí é mais comum, mas à noite a temperatura abaixa muito, ela chega praticamente a 0 graus Celsius. E a resposta para essa pergunta é porque no deserto não tem água, tá? Então a água é um material que mantém bastante a temperatura constante, certo? Então, na nossa região, como tem grande umidade aqui, a temperatura à noite e durante o dia é praticamente a mesma, tá? Já no deserto é muito grande a diferença de temperatura. Isso é chamado também de amplitude térmica, tá? Bom, e agora aqui vem uma outra pergunta, né? Porque durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia. Isso aí, e à noite, né? Mas é no sentido contrário, é da areia para o mar. Isso aí é onde aparece, né? A brisa terrestre e a brisa marítima, tá? Então, quando vem do mar para a praia, é brisa marítima. Quando é da praia para o mar, é brisa terrestre. Mais para frente a gente vai entender direitinho por que isso acontece, tá? Então, vamos passar para frente aqui. Então, a ideia de calor, aqui está a definição certinha, né? Que é uma energia térmica em movimento, tá? Esse calor sempre vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, quando você coloca em contato, por exemplo, pedra de gelo no suco, o suco vai fornecer energia, vai fornecer calor para o gelo e o gelo vai receber essa energia. É onde a temperatura do suco vai abaixar, porque está perdendo calor, e a temperatura do gelo vai aumentar, porque está recebendo calor, tá? Bom, vamos passar aqui para frente. Aqui tem uma imagem, né, do físico que estudou essa questão, tá? Do calor, Joseph Blake, tá? Ele era físico, químico e médico escocês, ok? Então, ele estudou esse conceito de temperatura que é aceito atualmente, tá? Bom, passando aqui para frente. Ok? Aqui nós temos uma panela que está no fogo, né, no fogão. Esse fogo aceso, ele começa a fazer a água ferver, tá? Isso aqui é chamado de calor sensível, mas a gente vai estudar isso, vai ser o outro conteúdo, tá? Por enquanto, eu quero analisar com vocês a questão da capacidade térmica. Essa aqui é a unidade de calor, que é uma referência, tá? Porque sempre em física, que é o sistema internacional, a unidade de calor é o joule, tá? Então, para transformar a caloria em joule, aqui está a relação. Então, uma caloria equivale a 4,18 joules, tá? Depois, aqui vem então o conceito de capacidade térmica. A gente tem aqui um corpo, né, que estava a 26 graus e foi para 46, tá? Então, se você observar, essa variação de temperatura foi 20 graus Celsius, ok?
E aí veio aqui a relação da capacidade térmica. Então, esse C quer dizer capacidade térmica, tá? E esse Q é a quantidade de calor que o corpo recebeu e a variação de temperatura que ele sofreu, tá? Então, nesse caso aqui, o ΔT é 20, né? Está falando que esse corpo recebeu 40 calorias, tá? Então, se eu for calcular a capacidade térmica, eu vou pegar, então, esse 40, dividir por 20, então vamos achar 2, né? Vai dar 2 calorias por grau Celsius, ou seja, para cada grau Celsius aumentou, foram necessários, tá? 2 calorias, ok? Então, aí tem esse exemplo, 40 dividido por 20, que vai dar 2 calorias por grau Celsius, ok? Então, aqui está a definição. Mas, por enquanto, vocês vão copiar, eu vou passar para vocês aí um conteúdo, que aí vocês, em PDF, né, que vocês vão copiar, e depois, na próxima aula, eu vou passar a atividade, tá bom? Então, um abraço.